Glória a Deus, graça e paz, povo amado de Deus. Mensagem de hoje: a sabedoria e o Evangelho. O verdadeiro significado da palavra Evangelho é boa nova ou boas notícias. No contexto cristão, refere-se à mensagem de salvação através de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados e oferecer a vida eterna a quem nele crê. Mas na prática, o que é o Evangelho? O Evangelho é cada um dos 4 livros dos apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João, incluído no Novo Testamento, e que narram a vida, a doutrina e a ressurreição do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Dito isso, vamos falar a respeito da sabedoria. Livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se formos agora ao livro de Salmos, capítulo 110, versículo 10, e Provérbios, capítulo 15, versículo 33, assim está escrito: o temor do Senhor é o princípio e a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Preste atenção nessa palavra, humildade. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Ele ri com desprezo dos arrogantes zombadores, entretanto, concede graça aos humildes. E no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, a parte B, está escrito: e todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Então, até aqui notamos a simplicidade do Evangelho. A palavra do Senhor, ela é simples, vem com sabedoria e entendimento. Amém? Ela contrasta com práticas religiosas complexas e superficiais que muitas vezes se distanciam da mensagem original. A simplicidade se manifesta em Jesus e na capacidade de entender e viver seus ensinamentos, que são acessíveis a todos, até mesmo às crianças. O Evangelho do Senhor é simples. Há simplicidade na palavra do Senhor. Não é um livro complexo, o livro dos Evangelhos. Amém, povo de Deus? Talvez você não entenda alguma palavra, mas aí do seu lado há um obreiro, há um pastor, há um missionário, há alguém que pode te direcionar, te explicar, para que você entenda a simplicidade do Evangelho. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Essa é importantíssima. Importantíssima. Talvez você nunca tenha escutado alguém pregar sobre isso. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia, onde consta essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos lá? Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldição. Ou seja, se eu, pastor Jatiaci, ou outro pastor, missionário, ou bispo, pregar um outro evangelho que não seja este, é maldição? Mas o que é outro evangelho? O que a Bíblia aqui se refere a outro evangelho? São livros escritos por homens e não inspirados pelo Espírito Santo, que são utilizados por seitas e que não adotam a Bíblia Sagrada para dar ensinamento, para mostrar o Evangelho, para falar da palavra, para pregar sobre graça, pregar sobre salvação, pregar sobre arrependimento. É maldição. Versículo 9. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo, vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldição. Versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Prestou atenção no que o Espírito diz às igrejas? Porque
persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Há os que manipulam a palavra do Senhor para agradar ao público. Você tem visto isso? Inclusive desprezando a graça e a salvação e o próprio evangelho. E prega, liberando falsas promessas oriundas de seu próprio coração. Você tem visto isso no dia de hoje? Porque se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, Senhor. Para os humildes de coração, entenda, é a simplicidade do evangelho que os torna cheios da sabedoria de Deus. E só através da pregação de sua palavra ocorre o mover de Deus na vida de quem ouve o que o Espírito diz às igrejas. Amém, povo de Deus? Glória a Deus.